É um prazer, é uma alegria, um privilégio muito grande poder estar convosco. Esta que será a última semana de estudos destes 3 meses que nos acompanharam, de estudos sobre a família, os relacionamentos e o desejo que todos nós temos dessa felicidade em família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os elementos mais alargados da família ou até com os amigos. Foi um prazer, uma alegria muito grande de estarmos juntos. É verdade que até aqui nos tem ajudado o Senhor e quem sabe alguns de vós e nós também vivemos algumas experiências que com a ajuda de Deus acabamos por entender que realmente as orientações de Deus são sempre mais importantes e mais preciosas a serem seguidas para essa felicidade que nós tanto ambicionamos. Estamos uma vez mais convosco esta semana, nós, eu e o meu marido. Marido, obrigada por esta caminhada que temos feito ao longo destes meses sobre estes assuntos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe através da oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio que mais uma vez nos concedes, a mim e à Milu, de podermos estar aqui, podemos partilhar a Tua palavra. Palavra esta, Senhor, que ao ser partilhada por nós, os primeiros beneficiários somos nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque cada vez que nós proclamamos a Tua palavra, nós sentimos o benefício que é de podermos rever estes princípios tão importantes e que Tu desejas, Senhor, que possam nortear a vida do Teu povo. Abençoa-nos, Senhor, na explanação deste assunto, que creio que é um assunto com que podemos terminar com chave de ouro as lições deste trimestre. Abençoa-nos na explanação, que possa ficar claro aquilo que nós vamos apresentar. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como sabe, e temos falado ao longo de várias semanas, alguns de vós já nos têm telefonado, já nos têm mandado mensagens para terem exatamente estes livros que nós oferecemos, o Lar Cristão, que vem acompanhado do manual de estudos para si, para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus amigos. Depois temos também este livrinho que tem tido uma excelente saída, que embora sendo pequenino, os seus conteúdos são sem dúvida muito ricos, muito práticos para a questão da família, do casal, dos filhos, algo muito interessante e que com muito carinho nós também oferecemos nestes contactos que estão a ver em rodapé. E também umas semanas a essa parte nós tivemos a oportunidade de fazer publicidade a uma Bíblia. Exato. Portanto, a Bíblia Palavra de Esperança, uma encadernação feita de forma original e diferente para poder ser uma bênção na sua família, na sua casa e também, quem sabe, na casa de outros amigos ou conhecidos que você tenha. Muito bem, nós estamos, como dissemos, mesmo no fim do trimestre, é a última lição que nós vamos recordar em conjunto e quando eu estava a estudá-la lembrei-me do seguinte: o trimestre passado nós tivemos a oportunidade de falar sobre profecias, profecias finais, e nós vamos terminar este trimestre também falando de profecia. Aqui é uma conjugação de famílias com profecia. É isso mesmo, e muitas vezes, nem sempre, nós percebemos a importância desta mesma profecia a nível do próprio lar, do campo missionário que é a família, que foi o assunto que nós tivemos como explanação exatamente para esta semana. Falou-nos exatamente sobre este momento que é o livro de Malaquias e estas palavras finais que aqui vêm no livro de Malaquias, no capítulo 4 e nos versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante quando nós lemos estes versículos finais deste último livro do Antigo Testamento, o Senhor aqui está a falar de várias coisas, do profeta Elias. Vamos tentar perceber quem foi esta pessoa e o porquê dele ser aqui referido e porquê ele estar associado a esta questão da família, da reconciliação, dos relacionamentos, das emoções de pais a filhos, filhos a pais e esses mesmos relacionamentos. Quando nós ouvimos falar de Elias, no tempo de Jesus, havia aquela ideia de que o profeta Elias iria aparecer novamente para preparar o caminho do Messias. O que é que nós percebemos pelo Evangelho e quem era exatamente esse Elias figurativo, não é? Que apareceu no tempo de Jesus. Bom, quando é dito aqui, portanto, que se desenvolveu uma tradição judaica, os autores fazem aqui uma referência na lição de domingo, de que Elias apareceria pessoalmente como arauto do Messias,
de certo modo nós podemos compreender porque é que esta tradição se desenvolveu. Porque verdadeiramente neste livro, que era conhecido por eles, não é? Fala aqui do profeta Elias. Exato. Só que eles interpretaram isto literalmente. Exato. E, portanto, chegaram a pensar que o profeta Elias iria ressuscitar ou que, sei lá, seria o Espírito dele que apareceria, porque no tempo de Jesus, e faço aqui um parênteses, por exemplo, Ellen White, quando ela comenta no livro Parábolas de Jesus, aquela parábola do rico e de Lázaro, ela diz, portanto, que a ideia da imortalidade da alma já tinha encontrado terreno favorável no povo judeu. Estava a influenciar. Portanto, estava a influenciar negativamente. E, portanto, eles pensavam que, eventualmente, a alma de Elias pudesse aparecer. Pois bem, esta profecia é para ser entendida num sentido figurado. E como é que nós podemos afirmar isso? Porque, à luz do Novo Testamento, nós sabemos o que é que Jesus disse. Exato. E temos alguns textos, nomeadamente em Mateus, no capítulo 11, não é? E temos nos versículos 14 e 15, diz assim: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, e que Elias é este que havia de vir. Se nós olharmos para trás, diz assim, no versículo 11, Mateus 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, isto quer dizer que tem que haver muito esforço para nós chegarmos ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então aqui claramente, portanto, se fala deste profeta, deste outro profeta, portanto de João Batista. Aliás, temos outros textos, por exemplo, no capítulo 17 de Mateus, Jesus aqui, ele é muito claro, não podia ser mais claro ao dizer o seguinte, versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Lá está, eles interpretavam aquela profecia de Malaquias de forma literal. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Exato. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também, para ser o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Exato. Então, Jesus claramente deu a entender que, afinal, o profeta Elias se revelaria não no Elias real, profeta histórico que tinha surgido, mas num outro profeta. E como é que nós podemos ligar estas duas coisas? Pois bem, João Batista apareceria no mesmo espírito, no mesmo poder em que Elias surgiu. E qual foi o poder que se manifestou na vida do profeta Elias? É que ele viveu num tempo de profunda apostasia. Exatamente. O povo de Israel estava em profunda apostasia desde que Acabe tinha subido ao reinado de Israel. A sua mulher era uma mulher pérfida, portanto, que corrompia completamente a liderança do governo e a religião de Israel, portanto, Jezabel, estamos a falar de Jezabel, e, portanto, Elias viveu num período de grande apostasia e, mesmo assim, ele teve coragem suficiente para apresentar a palavra do Senhor. Foi o mesmo com João Batista. Exato. Agora, nós acreditamos, porque o texto em Malaquias 4:6 diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, este dia do Senhor, bom, há 2 dias, há o dia da primeira vinda e há o dia da segunda vinda. Pois bem, para a preparação da primeira vinda veio o Elias, que era João Batista. E será que não haverá outro Elias para preparar o caminho para a segunda vinda? Certamente que sim. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, e isso está aqui claramente, portanto, referido na lição. De quinta-feira. Na lição de quinta. Num certo sentido, nós, adventistas, vemos-nos no papel de João Batista. O arauto da reforma e do arrependimento procurou preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Nós, como movimento, agora não é uma pessoa individualmente, mas sim todo um movimento, vemos a fazer a mesma coisa para a segunda vinda. E nós temos que atuar no mesmo espírito e com a mesma coragem de Elias. Porquê? Porque o tempo em que estamos vivendo hoje é um tempo muito semelhante ao tempo de João Batista, em que a apostasia tinha se disseminado por completo, mesmo dentro do povo de Deus. É um tempo semelhante ao tempo do profeta Elias, em que a apostasia tinha-se disseminado, e hoje não é diferente. Exato. Porque a apostasia tem-se disseminado muito dentro do cristianismo e mesmo entrado dentro das fileiras do povo remanescente de Deus. E, portanto, como diz aqui Ellen White, e vou já ler esta citação de Ellen
White na lição de sexta-feira, a nossa mensagem precisa ser tão direta quanto a de João. Ele repreendeu reis pela sua iniquidade, nomeadamente o rei Herodes. Apesar do perigo que a sua vida corria, e será que nós hoje podemos correr risco de vida? Igualmente. Ele nunca permitiu que a verdade vacilasse nos seus lábios. A nossa obra nesta época deve ser feita com a mesma fidelidade. E ser feita com a mesma fidelidade a começar dentro da nossa própria Claro. casa. E não é por acaso que é exatamente esta postura, tanto do profeta Elias como de João Batista, que apela ao arrependimento, que apela à contrição, que apela à reconciliação com Deus, para depois haver reconciliação uns com os outros. Porque o Senhor veio para reconciliação, Exatamente. reconciliar a humanidade consigo e uns também com os outros. e trazer esse dom que nos ajuda a reconciliar uns com os outros. Então, às vezes nós poderemos pensar que, sem dúvida, que há diferentes profecias a ser proclamadas, a ser vividas por nós, a ser faladas por nós, como o remanescente e como este movimento final de um Elias que prepara a volta, a segunda volta de Jesus, mas também há esta realidade que muitas das vezes passa ao lado, que é não percebermos a importância que tem a nossa casa, os nossos lares, os nossos relacionamentos como marido e esposa, como pais e filhos, para nos tornar das duas uma, ou fortes para essa proclamação final da volta de Cristo, ou então débeis e depois rumo a qualquer vento que possa vir de doutrina e que nos leva para a perdição, não é? E não para a salvação. Exato. E, portanto, eu acho que é muito importante fazer esta referência, porque a aplicação das famílias é exatamente essa questão, não é? Sabes, Milu, eu gosto muito daquele texto de Isaías 30, 21, que diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai Exato. nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Bom, hoje até se usam estes termos na linguagem política, chamada à esquerda, Exato. política à direita, e quando se fala em esquerda, nós já sabemos que há uma determinada ideologia que está por detrás da esquerda política, há uma determinada ideologia que está por detrás da direita política. Pois bem, na vida espiritual também há esquerda e direita, que hoje em dia conhece mais os termos os conservadores, os liberais, ou seja, aqui este texto está a dizer que o Espírito Santo nos alertará para nós nem nos desviarmos para a direita, nem nos desviarmos para a esquerda. Qual é a nossa tendência? Muitas vezes uns, por um lado, querem... Exato. É a verdade. Exato. E é as doutrinas, e é as profecias, e aí vai, e quem vier E atrás... não há mais nada do fecha Evangelho. a porta, e, portanto, não importa. Portanto, toca a apresentar isso. E, portanto, cai num extremo. Exato. Agora, o outro extremo não é menos perigoso também. É nós sermos muito gentis, muito dóceis, vivemos uma vida familiar, mas não proclamamos as verdades essenciais para este tempo. Quer uma opção, Sem quer a outra dúvida. estão erradas. Claro. E, portanto, apenas e só pela graça e pelo poder do Senhor nós podemos viver esta combinação, ou seja, termos esta combinação eclética, holística, em que nós, por um lado, temos que apresentar uma verdade, temos que a apresentar com a mesma fidelidade de João Exato. Batista. Agora, é evidente que para essa mensagem ter poder, a nossa vida pessoal e familiar tem que estar coerente. Tem que ser coerente. Porque senão não Exato. tem impacto nenhum. É interessante que na lição de terça-feira, e já agora gostava de realçar e sublinhar este aspecto, e aqui estás para ajudar a isso mesmo, quando fala de converter os corações junto do altar, aquela grande experiência que Elias teve diante dos falsos profetas, em que Deus realmente abençoa profundamente, como que dando a evidência de que ele era o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro a que devesse Mas ele fez um apelo ao povo para que restaurassem o altar. Exatamente. Essa questão do altar, eu acho que é importante trazer para os nossos dias e fazer a aplicação agora para os dias de hoje, que é a importância de termos tempo em família para estarmos com Deus. O encontro de família com Deus. E muitas vezes... Porque esses altares, embora fossem literais... Isso. Mas eram locais de encontro das pessoas com Deus. Exatamente. Portanto, exatamente. embora hoje possamos não ter altares literais... Isso. O que conta é o tempo de comunhão com Deus. Exatamente. E a tal questão que eu gostaria de sublinhar é a importância que ainda hoje tem e que muitos dos chefes de família, como sacerdotes de família, estão perdendo de vista essa sua responsabilidade. Ou seja, como pais, como maridos, às vezes nós, por uma questão de, ou porque não temos tempo, ou porque estamos cansados do trabalho, o homem hoje parece estar a perder um papel fundamental dentro da sua própria casa. Não quer dizer que a esposa não o possa fazer. E muitas vezes quando tu não estás, eu estou com os miúdos e, portanto, mas o homem, o marido, como sacerdote
sacerdote devia tomar sempre ele a iniciativa, como Ellen White orienta, mesmo a palavra de Deus, a Bíblia, de juntar o seu agregado familiar e durante algum tempo estar ali em família. A oração com Deus, o louvor, a leitura da palavra do Senhor, a partilha, muitas vezes pode ser simples. Claro que isso tem que ver de acordo com a faixa etária dos nossos filhos, depois saberemos essa adaptação. Mas eu acho que é imprescindível sublinhar este aspecto, porque hoje em dia a força das famílias também está-se perdendo, não só por outras coisas, mas por esta também. É que os homens estão perdendo a sua responsabilidade de, diante de Deus, terem consciência que é um dever, uma responsabilidade que lhes é pedida pelo Senhor, de na sua casa ser exatamente este orientador. É verdade, Milu. Tu tocaste num ponto muito essencial e eu não posso deixar de referir que ainda falávamos, portanto, há 2 semanas atrás sobre a cultura. Pois bem, a cultura em que nós vivemos hoje, sobretudo na nossa chamada cultura ocidental, minou grandemente o papel e a função do homem, do pai, do marido no lar. Isso foi minado, portanto, considera-se que homens e mulheres devem ter todas as mesmas funções, o que é antibíblico. E uma das funções essenciais que o homem macho, deve ter no seio da sua família é ser verdadeiramente, como disseste muito bem, o sacerdote da família. E eu creio, e eu falo por mim, nós temos falhado nesta área e chegou o tempo de nós podermos reparar, aqui em 1 de Reis 18:30, diz então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e neste ato de ele fazer aproximar o povo apelo. A ele estava a dar a entender que o Senhor o recebia na condição em que eles estavam, e depois diz, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quantos altares hoje não estão quebrados? Nas vidas, nas famílias do povo remanescente do Senhor. Então é tempo, e eu faço disso um motivo de oração, não apenas para mim, mas para todas as famílias que nos estejam a ouvir. É tempo de nós repararmos os altares da nossa família. É tempo de os homens assumirem as suas funções, as suas responsabilidades, de serem sacerdotes da família e juntarem nesse altar, que, repito, não é literal, é simbólico. O encontro com Deus. Juntarem a sua família nessa comunhão com Deus, que é absolutamente essencial para a sobrevivência, enfatizo, para a sobrevivência espiritual das nossas famílias. Muitas vezes nós confundimos que o sucesso da nossa família ou a felicidade da nossa família, achamos nós que possa depender de 1000 coisas que estão à nossa volta. É verdade que elas existem e aí estão, e nós agradecemos ao Senhor por as ter. Traz-nos o conforto, traz-nos alegria, mas quando delas fazemos o nosso fim, nós perdemos de vista o essencial. E o essencial realmente é este encontro que temos estudado ao longo de todo o trimestre, estas famílias, como diz aqui, tempos de família, mas de família com Deus, para de Deus recebermos a graça, o poder, o perdão, o alento, a coragem que nós precisamos para os desafios da nossa vida. E quantas vezes alguns queridos estão amargurados porque na sua força estão tentando trazer o melhor. Eu não digo o contrário, todos nós desejamos a felicidade e todos nós desejamos o melhor e o bem para os nossos queridos. Mas a pergunta é esta, mas estou buscando aonde? Em quê? E a questão de, por exemplo, quando nós vamos a este título de converter corações no Jordão, quando o Elias do tempo de Jesus, que preparou a primeira vinda do Senhor Jesus, que ele chamava o arrependimento. Certo. Chamava exatamente as pessoas à salvação, e a salvação não vem sem arrependimento. Nas nossas casas, como é que nós vivemos esta experiência? Se nós não conseguirmos ultrapassar na nossa casa, ou experimentar isto do arrependimento, do perdão... Que legitimidade temos nós para ir pregar aos outros? E a salvação estará onde? Que é isso que nós mais ambicionamos, que nós mais queremos, é a salvação para a eternidade, de nós, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. E então, nós como Elias do fim do tempo, como tu dizias no início da lição, sobretudo como famílias que hoje, no momento presente, somos chamados, é verdade, a proclamar uma mensagem,
mas essa mensagem proclamada tem que ser vivida, como tu disseste. Já agora eu achei muito interessante, aqui na lição de quinta-feira, há muitas coisas, mas não dá tempo para dizermos tudo, mas aqui logo no segundo parágrafo, aí mais ou menos a meio, diz assim: até que os princípios do Evangelho, da unidade do amor, do autossacrifício, se manifestem entre nós, especialmente na nossa família, nós seremos impotentes para partilhar esta mensagem com os outros. E depois diz, todos os sermões eloquentes, toda a lógica e todas as exposições bíblicas não são suficientes. O mundo precisa de ver manifestados na nossa vida, especialmente na vida da nossa família, o arrependimento, os corações convertidos, o amor e o compromisso sobre os quais nós pregamos. E sem dúvida que este é o maior desafio que o Senhor nos faz. Sem dúvida. E nunca está terminado. Nunca devemos pensar que já atingimos o objetivo. Não, isto é uma construção diária. Exatamente. Dia a dia nós temos que lutar intencionalmente, já disse aqui em lições anteriores, portanto, intencionalmente para criarmos estas condições e aí o nosso testemunho será abençoado pelo Senhor. No fundo, nós acabamos por perceber que não importa lá o lugar onde nós trabalhamos, os vizinhos que nós temos, com quem nós nos relacionamos, mesmo sem falarmos, nós podemos, e o Senhor quer que nós sejamos essa luz, esse sal da terra, e com certeza que se a nossa pregação for coerente com a nossa forma de viver e a nossa forma de estar, já agora abro um parênteses, não quer dizer que nós somos perfeitos, porque ninguém o é, mas é como dizíamos em lições anteriores, a gente consegue perceber se uma pessoa está na luta para ser melhor junto com Deus, ou se uma é a tal hipocrisia. Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Mas Deus quer nos dar essa perfeição. Sem dúvida. E sem a qual nós não veremos o Senhor. E o nosso objetivo é esse. E o nosso objetivo nunca é devemos esse. perder isso de vista. Exatamente. Porque essa perfeição, que é a perfeição que está unicamente no Senhor, ela nos quer ser dada. Exato. Mas para nos ser dada, para ela crescer em nós, precisamos desse contacto com o Senhor. Mas sem dúvida tem que haver, eu gosto de resumir tudo numa única palavra, coerência. Exato. Ou seja, coerência entre aquilo que nós proclamamos da boca para fora e aquilo que nós vivemos. E se há ainda incoerências na nossa vida, que certamente o mais provável é haver, que nos possamos arrepender dessas incoerências e clamar ao Senhor e pedir ajuda para vencer as dificuldades. Sendo que a mensagem que temos que apresentar lá fora é sobretudo uma mensagem como a de João Batista, uma mensagem que apela ao arrependimento das pessoas. Exatamente. Nós estamos mesmo no fim do nosso tempo e também no fim deste trimestre que nos acompanhou durante estes 3 meses à volta deste tema da família. Se calhar dava-te a palavra para dizeres algumas últimas palavras que gostasses de poder partilhar com as famílias e depois eu terminaria também. Bom, fazer este apelo para que nós não possamos, digamos, desanimar, porque muitas vezes o desânimo tenta tomar conta de nós. Uma vez ouvi alguém dizer que o desânimo é uma das principais armas que o inimigo utiliza contra nós, e é mesmo. E, portanto, não nos podemos deixar levar pelo desânimo, mas perseverarmos, nunca nos esquecendo daquela promessa que o Senhor fez, aquele que perseverar até ao fim será salvo. O que quer dizer que aquele que não perseverar até ao fim não será salvo. Portanto, que Deus nos dê essa graça, essa coragem, esse ânimo de perseverarmos, de continuarmos na nossa luta. Todos nós temos os nossos desafios, não olhem para nós como modelos porque não o somos. Queremos ser, pela graça de Deus, mas reconhecemos, eu e a minha mulher, que temos coisas ainda a limar nas nossas vidas, mas queremos, pela graça de Deus, avançar, até porque reconhecemos que, olhando para trás, muitas coisas o Senhor já fez por nós. E podemos dizer com toda a certeza, até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós queremos prosseguir e queremos incentivar, animar. Não é uma imposição que queremos colocar sobre ninguém, mas é um repto, é um desafio, é um convite que se juntem ao Senhor, se juntem a nós, para nós prosseguirmos juntos para um dia podermos ser recebidos pelo nosso querido Salvador. Nós ficamos felizes de ter estado na vossa presença, foi uma bênção para nós também. Com certeza, quando nós ensinamos a outros, somos os primeiros a sermos abençoados e fazemos nossa a oração para vós, de que Deus continue a trabalhar nos nossos corações, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na educação dos nossos filhos, porque eu sei que, assim como está no nosso coração o desejo da salvação, também está no vosso coração esse mesmo desejo. Fiquem com Deus, nós ficaremos com Deus também. Foi um privilégio, uma alegria, uma bênção estar consigo. Até uma próxima vez, se Deus quiser.